É com imensa alegria que a gente vai começar mais um podcast 2025, já começando com uma grata alegria, uma grata surpresa. Dizer que é especial, acho que Deus vai encaminhando as pessoas, colocando, vai encaixando. E a convidada de hoje foi dessa maneira, né? A gente vai, dizem que o mundo é pequeno, né? Muito grande, mas eu acho pequeno. A gente vai se encontrando. E é com uma grata alegria hoje, eu já vou falar o nome da convidada, ela vai se apresentar, nós já vamos começar. Porque hoje eu acredito que tem história, hein? Já fiquei sabendo que é 2 filhos de mineiro que colocaram na mesma mesa. Aí vai ter papo, aí vai ter causa para mais de metro. Paula, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigadão pela oportunidade de a gente sentar e conversar um pouquinho. Obrigada a você pelo convite. Sinto honrada por estar aqui, com certeza. A alegria é toda minha, assim, de verdade. Acho que Deus encaminha, né, as pessoas, assim, né? E depois eu vou contar o porquê, né? Encaminha, porque na realidade eu fui conhecer a Paula através de um projeto que eu tenho, e aí através de uma amiga que indicou a Paula. E é por isso que hoje a gente já vem conversando há um tempo, e aí Deus vai colocando, né? Eu não acredito muito em coincidência, né? Assim, claro, acho que Deus dá o meio e vai trazendo as pessoas para perto. Com certeza. Mas assim, obrigado mesmo, de fato, por dar essa oportunidade da gente conversar. E aí já tava conversando nos bastidores aqui. A Paula é casada há 20 anos. Vai fazer 20 anos. Esse ano Vai fazer completo 20 anos. 20 anos? Que massa. Com o André. André, André. E tem 2 filhas. 2. Uma do coração e uma minha. 2 filhas do coração. Quais são o nome? Bruna Bárbara, tem 25 anos. E a Maria Fernanda, que tem 18. 18. A Maria Fernanda, que está ali no dos bastidores, te vendo? Isso. Qual é a do coração? A Bruna Bárbara. Bruna Bárbara. Hoje ela é estudante de biomedicina. Ela é esteticista. Se dá super bem, ama o que faz. É linda, é um mulherão. Deus abençoe. Sou suspeita, né? Mãe coruja é outra coisa. Mas ela é maravilhosa. E aí eu já vou lançar essa pergunta de fato. E daqui a pouquinho a gente conversa, mas assim, há diferença de amor, de carinho, de expectativa para Dizem que é mãe de coração e mãe da barriga, como diria outro. Não tem diferença. É amor para mais de metro, né? O amor que eu tenho pelas duas é incondicional, com certeza. A Bruna foi o meu primeiro amor, né? Eu era ainda adolescente, saindo da adolescência, quando ela veio. Mas assim, foi uma experiência incrível. Não me arrependo de nada. Ela é maravilhosa. Ela foi o meu primeiro amor. E depois eu acabei engravidando e tive o meu segundo amor. Mas o amor é igual, com certeza. A Maria é mais grudada comigo, né? A Bruna, como já tá mais adulta. Ela tá com quanto, desculpa? 25, a Bruna. 25. Isso. E a Maria tem 18. Então, mas ela sempre foi bem grudinho. Aí é uma briga entre as duas. Não, ela não é sua mãe. Ela não é sua mãe. Então ela fala assim, mas eu vim primeiro. E sempre vem aquela discussão. Eu vim primeiro do que você. Ela me amou antes. Mas elas se dão muito bem, elas se amam muito, as duas, né? Tanto que a Bruna, ela tem uma outra irmã, né? De sangue. Mas ela se dá melhor com a Maria. De pequenininha. Com quem conviveu, com quem esteve. De pequenininha, ela falava que a outra irmã, ela falou assim, é a filha da minha mãe, que é a mãe do coração, né? E ela fala, mas a minha irmã é a Maria. Tamanho amor que pega. Então ela sempre fez uma distinção, né? Quando eu engravidei, ela falava, ai, a minha irmãzinha vai nascer, nossa, a minha irmãzinha vai nascer. E assim, para que quem nos assiste aí, né? Por que eu já lancei essa pergunta direto? É porque a Paula também é terapeuta. Qual que é a tua formação, Paula? Eu tenho algumas formações. Além de professora. A minha primeira formação foi turismo, né? Turismo. Eu trabalhei 15 anos com turismo. E veio para... Você é maringaense ou não? Sou maringaense. Sempre viveu aqui ou não? Não, eu morei 5 anos fora do país. Em 2002 eu fui para Inglaterra, fiquei 3 meses lá estudando.
Voltei em 2005, depois de formada, eu fui para Espanha. Daí eu fui para ficar 1 ano, acabei ficando 5 anos. Multiplicou por 5 e vamos lá. Exato. Eu comecei com turismo, né? Daí eu trabalhei com turismo lá na Europa. Eu fui guia de turismo, tive outros trabalhos também Uhum. para complementar a renda. Acabei indo para estudar e, como diz meu pai, ganhei o diploma, voltei com a minha filha. É um grande diploma. Um grande diploma. Conheci meu marido Que lá legal. na Europa, né? Mas ele é brasileiro. De Maringá. De Maringá. Ah, ok. Agora eu tô entendendo porque que eu vou Maringá. De Maringá. Ele estava em Maringá 1 ano, na verdade. Ele morava em Rondônia, mas ele é da região, né? Daqui de Aham. Maringá. A família estava morando em Maringá. Acabamos nos conhecendo, nos casamos e tivemos a Mariá. Que legal. Que bênção. Mas turismo, qual? Depois eu fiz literatura espanhola. Que daí, Que quando eu fui massa. para a Europa, eu acabei estudando, né? Eu fui para estudar e acabei estudando. Eu fui para fazer uma pós-graduação com mestrado, né? E, por fim, acabei fazendo literatura espanhola. Legal. Maravilhoso, amo, né? E, posteriormente, voltei para o Brasil e comecei a fazer letras. Aí, estudei letras, me formei, junto fiz teologia. Nossa, aonde? Eu fiz teologia na Paróquia São Miguel Arcanjo. É ministrado pela PUC, né? Depois podem ser validados pela PUC as disciplinas, Aham. mas é na paróquia mesmo. Eu vou ter que trocar uma ideia com você, porque eu tranquei, faltava 1 ano pra fechar a teologia, não terminei. Vamos trocar uma ideia depois que eu preciso É bem acabar. gostoso. É assim, não, é para conhecimento, né? Eu falo, Sim, teologia não é algo que você fala, eu vou trabalhar com isso. Não Não, é algo que faz te abrir um leque, né? De um conhecimentos, horizonte, de entender certas coisas. entender muitas coisas que você não consegue entender. E me apaixonei. Eu falo, entender e até compreender por causa de coisa, né? Muitas Não coisas. tirar coisa do contexto, Não, pra não você dar fala pretexto. assim, teoria de formação do mundo, da onde veio, dos períodos, tudo isso. Você fala assim, gente, que história louca. Você fala assim, isso existe realmente? Daí você começa a estudar, você começa a se aprofundar. E a história se torna maravilhosa, né? Sim, Daí você fala assim, aos olhos de quem realmente estuda teologia, consegue ver com outros olhos, né? Mas eu já escutei um negócio falando assim. Você não perdeu a fé porque você fez teologia, não, né? Não, jamais. Deus acima Não, de Mateus, tudo, sempre. você não vai fazer isso não, que você vai perder a fé, que não sei o que, você não vai ser padre, não vai ser freio. Pra que fazer essas coisas? Eu falei, Não, é para conhecimento pra mesmo. Eu conhecer. acho que pelo contrário, solidifica mais, né? Uhum. Quando a gente começa a conhecer realmente, isso acaba solidificando o seu entrosamento com o pai, né? Sim, Digo. eu falo que a gente acaba saindo. E que não sei, não vejo problema nenhum nisso, mas uma fé. Não sei se é. Não, eu não diria infantil, não seria infantil a palavra, mas uma fé. Como que eu posso dizer? Abalável. É. Abalável. É Eu uma. acho que seria a palavra correta. Porque daí você vai solidificando, vai dando. Opa, isso aqui. Vai dando razão pra sua fé. Né? Isso. E às vezes, quando ela começa, né, que você não conhece toda a história realmente, uma pessoa vem e te conta uma história e fala, daí você fica assim, ai, será que não é assim mesmo? Por isso que eu chamo de abalável, né? Porque às vezes a gente se abala e a gente começa a colocar dúvidas realmente se aquilo é real ou não. Tem tantos estudiosos aí que colocam teorias que... E tal, Mas eu acredito na teoria que Deus existe e Ele está acima de tudo e de todos, com certeza. Amém. E tem gente que abala essa estrutura, mas a minha não, a minha fé move montanhas, com certeza. E a gente estava comentando que você também é terapeuta. Sou terapeuta, sou E psicanalista. Fui Vê. estudar para poder entender por que algumas pessoas eram diferentes, né? Porque eu falei assim, para mim, independente da opção sexual ou não, é minha filha, eu amo incondicional. Não existe. É filho, sem cor, sem raça, sem gordo, sem magro, sem nada. É seu filho. Sim. É aquela pessoa, filho, né? A estrutura é filho. E como que você olha pro seu filho e fala, prefiro que você morra? Eu falei, que mãe é essa? Eu falo assim, antes de tudo é a pessoa. Tanto quanto, por exemplo, assim, e aí quem nos assiste, né? Da mesma maneira, assim, eu não tenho capacidade hoje, sendo filho adotivo,
Para mim, o aborto é inconcebível. Vamos dizer assim, tem a lei, ok? A lei é a lei. Mas eu falo, Senhor, como que alguém que se relacionou dê para adoção, né? Entrega a criança. Por mais que não seja, não pense, não vou ter saída. Não tem saída, infelizmente, vamos ser muito bem sinceros, para a morte. Mas para todo o resto, igual você falou, tem uma saída. Tem uma saída, sempre. E é aí que eu queria aproveitar essa mulher, essa mãe, essa terapeuta, Exato. para me ajudar no sentido que eu sempre... Duas coisas que me chocaram o tempo que eu comecei e converso com os pais. É adotivo e depois filho. A minha visão, eu vejo, claro, que assim, não. Eu sou filho e depois adotivo. E como equilibrar isso na cabeça de quem tá pensando em adotar e acha que filho adotivo vai vir com problema? Acha que filho adotivo só vai dar... Nasceu para dar errado. Que é o que eu escuto. Nossa, gente, não existe. Eu acredito que filho é filho, a gente molda eles, eles acabam. Conheço muitos filhos adotivos que acabam se parecendo mais com os pais do que os próprios filhos concebidos durante o casamento, né? E tenho a oportunidade de conversar com muitos filhos adotivos, né? E vou te contar que uma vez eu estava no Uber e ele me contou, ele falou, olha, eu sou adotivo, né? Eu sou filho adotivo e, e eu ligo para minha mãe todos os dias. Todos os dias eu quero saber como ela está, eu preciso saber como ela está. É uma necessidade minha. Então, o amor que ele tem por ela é incondicional. E aí ele tem 4 irmãos que a mãe concebeu e tem outro irmão adotivo também, que acabou estudando medicina, mudou para outro estado, mas nesse outro estado ele liga todos os dias para a mãe, apesar de ser médico, ter toda a correria do hospital, ele também liga todos os dias para a mãe. Ele comprou uma casa para a mãe quisesse ir morar lá Mais onde ele está próximo. também, mas ele falou, mãe, eu nunca vou te tirar do seu lugar, mas eu quero que você saiba que aqui é o seu lugar. Ele vem sempre ver ela e para ele não tem um dia que ele passa sem ligar, porque para ele é inconcebível não conversar com a mãe. E para ele é a mãe dele, né? E ele fala assim, parece que ele ama mais ela do que os próprios filhos, né? Ai. Realmente eu acredito que é desse jeito. Conheço outros também. Tem um amigo que tinha uma irmãzinha que era adotiva e ela era a cara do pai dele. E E como eu pega, né? ria. Como isso transforma. Ela tinha todo o jeito do pai dele, ela tinha as manias que o pai dele tinha. E eu achava muito engraçado. Eu falava, gente, realmente é isso. Eu acho que a adoção é seu. Ele aprende com você. Se você tem boa índole, Sim. você vai transmitir boa índole para o seu filho. Então, ele pode ter alguma coisa do pai real. Ele nem conhece o pai real, gente. E pode acontecer de ter algum gene, talvez, mas eu acredito que cada um nasce com sua própria essência. Se a pessoa tem que ter problemas, ela vai ter problemas se ela for adotiva ou se ela for. Isso, uma verdade absoluta. E se ela for eu entendo. o seu filho real. Então, Eu assim, entendo isso também. Falei assim, ok, nós estamos falando da pessoa, né? Ah, a pessoa tem problema. Tá, mas é a pessoa. Não quer dizer porque ela nasceu de via natural, porque ela foi adotada que está. Mas eu não entendo porque muitas vezes amigos, né? Claro que muitas vezes nós demoramos 10 anos, a minha esposa, eu falo nós, né? Nós demoramos 10 anos para 11 anos para ter o primeiro filho. Eu, por ser filho adotivo, já estava no escopo, vamos dizer assim, na alça de mira. Falou, se a gente não, vamos adotar? A gente conversava sobre isso, né? E demorou, mas veio. E hoje ainda falou, amor, o dia que a gente estabilizar, o que você acha? Não, ainda pensamos sobre isso. Mas tem amigo meu, conhecidos, que não nem cogita. Não, Matheus, mas adoção. Meu irmão. E aí veio um casal aqui e me falou uma coisa que me chocou. Não sei se você vai concordar, mas assim, a adoção é um ato. Foi um dia, eu adotei. Ok, tá aqui. Tá o dia. Depois,
E aí eu fazia a comparação e quando ele falava, eu visualizava, eu enxergava aquilo, assim, depois é como uma gota no mar. Esquece, é meu filho. E ele falava, é minha filha, eu vou brigar, eu vou lutar por ela e ponto, acabou. Esquece, é só um ato. Eu também acredito. Que é só aquele momento da adoção. Depois que é seu, né? Que eu falo assim, passou a participar de você, faz parte de você, a sua essência. Eu decidi por adotar, eu decidi dar o meu coração e doar o meu amor total para aquele outro, né? Independente se ele é meu ou não. Ele vai ser meu de qualquer forma, como eu vejo, né? É meu, né? Faz parte de mim, faz parte da minha essência. Eu acredito que adotar é porque você tem. A pessoa ela tem que ter muita coragem, ela tem que ter muita força, né? Porque é um amor que você tem que doar, assim, a mais, eu acredito, que além de você. E a criança sente. A Bruna foi esse amor? Ah, foi, com certeza. Com certeza foi. Eu me doei totalmente pra ela. Você me contava que você, quando ela chegou, você estava com ela, quando ela chegou, você trabalhava e mudou a E vida pra... ela era muito doentinha, né? E eu morava com os meus pais, com meu pai e com a minha mãe, e ela veio já muito doentinha. Ela nasceu com dissetimia cerebral. E aí ela sempre estava internada, sempre estava no hospital, passava vários dias. Então, quem passava todos esses dias no hospital era eu. Então, eu abri mão de trabalhar e Era para poder mãe. estar com ela. Eu ficava durante o dia, o meu pai fazia questão de passar a noite com ela. Então, ela era o grude com o meu pai também. Então, assim, eles dois são iguaizinhos. Olha só. Iguaizinhos. Se você, eles até brigam hoje, né? Eu falo, mas é porque os dois são tão iguais, eles têm até as mesmas manias, ela e o meu pai. Mas foi assim, às vezes eu sento para conversar com meu pai, né? E a gente chega a chorar de tudo que a gente fez por ela, dos momentos que a gente passou, quantos sustos que a gente levou com ela, e hoje ela tá aí, firme, forte. Teve algum momento assim que você... Eu tive... É que eu olho pra você, hoje eu sou pai, tal, de 4, né? Em casa todo nome é composto também. Todos os 4 são nomes compostos. Mas eu, quando eu lembro do meu pai adotivo e da minha mãe, eu lembro como filho. Às vezes, no meu ímpeto de adolescente, é que o pessoal me pergunta muito, mas você deu muito trabalho? Eu falei, não sei. Sou filho adotivo, pra mim eu sou filho normal, eu dei. Mas algumas coisas o meu pai não devia ter ouvido. Aquilo que ele me deu, uma segunda opção de vida, uma segunda oportunidade, e não era necessário ouvir, mas a gente, no nosso rompante de adolescente, a gente acaba falando. Teve alguma situação que você lembra que você falou assim, é por amor e para amor, pessoal? Para os seus filhos, para sua filha, indiferente se foi dos dois? E... Teve um momento mais difícil que a gente passou, e aí eu perguntei pra ela por que disso. Eu prefiro não comentar. Sim, ok. Por que disso? Ela falou assim, eu só não queria estar aqui mais. E eu falei, mas te falta algo? Ela falou assim, não me faltou amor, não me faltou nada, pelo contrário, eu me sinto amada. Mas ela falou, mas você não consegue entender que eu fui abandonada. Minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou, e eu não consigo entender esse abandono todo. E Isso, eu ela acho tinha que foi o quantos anos? momento mais difícil. Ela tinha 19, Ok. 18, 19 anos. Momentos que a gente prefere nem lembrar. Sim. Não sei se 18, 19, mas ela era nova, né? E aquele momento da adolescência, que tudo é difícil. Nunca deu trabalho. Acho que foi a única vez que foi a gota d'água. Então... Todo mundo tem suas lutas. Eu brinco, todo mundo tem suas cicatrizes, né? Tem suas lutas internas. E uma vez uma amiga minha me falou isso. Ela me falou, Matheus, e eu não entendi o porquê, e me estralou uma vez assim, te dou um exemplo, e aí você me ajude se eu estiver falando besteira. Porque eu não entendi o porquê que eu queria ajudar tanto o outro. Eu lembro de uma cena que nós estávamos num lugar, tinha um amigo em comum, e a caneta da moça simplesmente estava do meu lado aqui assim,
caiu. E eu, mais que depressa, não conhecia a pessoa, não via, nunca tinha visto na minha vida. E eu, mais que depressa, quis correr para ajudar. E outra situação eu sempre vi assim, porque para fazer ser notado ou ser amado através da ajuda. Aí uma amiga minha uma vez falou: Matheus, a tua chaga é de amor. Alguém não te quis. Essa chaga, se não bem curada, às vezes vai brotar, às vezes vai querer e alguém vai extravasar de alguma maneira. A minha curiosidade, que eu fui conhecer a minha mãe biológica, a Edna, é porque eu nunca tinha ninguém parecido comigo. E aí ficava aquela... Minha família toda é negra, né? Tipo, eu brinquei no começo que são dois filhos de mineiro aqui. Meus pais são mineiros. Os trejeitos... Só o queijo que eu não aprendi a gostar. Mas assim, os trejeitos, as maneiras, as prosas... Peguei do meu pai e da minha mãe. Mas o ver, eu nunca tive ninguém parecido. E aí ficava aquela curiosidade. Gostaria de saber como é a pessoa diferente de mim, né? E aí eu queria ver assim, isso só foi sarando aos pouquinhos depois de adulto, e sarado de vez quando um tio meu veio me conhecer. Mas não fez diferença, né? Porque você já tinha uma família formada, né? Você fala assim, é alguém pra eu agregar. Mas não é assim. Ai, nossa, fez toda a diferença na minha vida, porque você já tinha feito a diferença na vida de alguém, e essas pessoas já tinham feito a diferença na Sim. sua vida. Então só veio algo pra agregar, tipo assim, alguém que tem o mesmo sangue que eu. Okay. Mas, ok, só isso. Porque você já tinha uma família formada, você já tinha toda a felicidade formada. A gente tem todos os nossos problemas de adolescente. Quem não tem? Todos têm. Aquele momento que você fala em grau coisas... menor ou em grau maior, mas tem. Que você fala coisas que você não quer, né? Quem nunca, né, fez isso? Mas aí o que vale é como você cresceu, né? Como mudou tudo isso. Eu falo que eu tive meus problemas com meu pai, mas é porque E nós biológico. somos muito iguais. Mas, assim, é a pessoa que eu mais respeito no mundo. Com Olha aí. certeza. É o meu herói total. A pessoa mais inteligente que eu conheço é ele. Quantos anos que ele tem? Ele vai fazer 80 anos esse Nossa. ano. Mas se você olhar pra ele, você não dá 60. Jovem. Jovem, uma mente jovem, não estudou. Ele é sitiante, né? Estudou até o 4º ano primário. Mas ele é a pessoa mais inteligente que você vai conversar na sua vida. Ele é autodidata. Sim, eu acho que essa geração, a minha mãe, meu pai e minha mãe adotivo já são falecidos. Mas assim, eu falava: mãe, a senhora só faltou fazer a faculdade, porque a senhora dá nóia até em pingo d'água, hein? Ligeira no raciocínio, pensamento. Meu pai, então, era muito, né? Infelizmente acabou morrendo por causa do Alzheimer, mas era muito dado ao negócio, a conversar, a dialogar, a resolver. Conta de metro cúbico era de cabeça. Meu pai é tudo. É a cabeça dele. Ninguém consegue entender a cabeça dele. Mas ele faz acontecer. Então, ele, sem estudo e tudo, ele se tornou um empresário, né? Um grande empresário. E ele, até hoje, faz tudo do jeito dele. Então, para ele, assim, ele tem dificuldade com o computador e tudo. Ele aprendeu com as tecnologias, devagarzinho. Ele aprende, tem dificuldades na escrita. Eu corrijo, né? E aí ele fala: ai, que bom, filha, que você me explicou. Ele já não esquece depois que você ensina, né? Então, eu tenho toda a paciência de ensinar para ele, porque ele é maravilhoso. Nossa, e ele foi um grande vencedor na vida. E com certeza, pra mim, é o meu herói. Eu acho bonito, assim, que você que me entenda bem, mas eu quero chegar nesse grau para com os meus, sendo muito bem sincero, para com o Vitor, Gustavo, Felipe e a Maria. Ou se Deus resolver mandar mais algum, mas por enquanto são 4. Mas eu falo assim, nesse grau, porque assim, fala de um amor, de uma admiração, e com certeza essa paciência que você tem às vezes de ensinar, ele teve com a gente, ele teve contigo, nossos pais tiveram com a gente, lá no começo, para ensinar desde andar, desde o primeiro dia de aula, tudo, é uma maneira de retribuir. E às vezes que hoje E aí eu quero entrar nesse mérito contigo, extrapolando um pouquinho, né, a questão da adoção, porque assim, caiu, é adotivo, pronto, acabou, é filho. Mas assim, essa admiração para com o pai,
eu vejo que às vezes nosso rompante de adolescente, essa nossa nova geração que vem agora, é tudo muito rápido, é tudo muito pego, mas como prevenir no adolescente? Você disse que é a professora, não sei qual é você lida com qual idade? Adolescente. Ai, gostoso. Sim, para prevenir, não só o adolescente, mas quem circunda ou quem é responsável, pai e mãe, uma tomada de decisão para prevenir esse tipo de coisa. Eu falo assim, para não. Como que eu posso dizer? O emocional. Dar um emocional mais forte para as crianças de hoje, porque assim. Olha, eu vou falar com a Po- minha po- experiência. posso falar só assim? Para aguentar o baque? Com a Para a minha criança que seja experiência, mais. tá? Eu sou mãezona. Eu sou uma super mãe. Eu converso sobre tudo. Eu sou aquela mãe que as minhas meninas sempre conversaram sobre tudo. Nós conversamos muito abertos, Ok. sempre. Né? Nunca tive, vou medir essa palavra porque ela não pode ouvir. Não, ela tem que ouvir, ela tem que aprender. Tanto que uma vez a professora ficou sem graça, porque a professora foi falar dos órgãos genitais na escola, daí ela falou assim: alguém conhece? A minha filha falou: ai, o nome é esse. Eu falei assim, mas quem te falou isso? Eu falei, minha mãe já me explicou. Top, a mãe explicou. Minha Ótimo. mãe já me explicou tudo, né? Melhor que Que aprender na os rua, né? nomes corretos, ela falou assim, mas sua mãe não falou esse nome? Ela falou assim, não, minha mãe falou que o nome correto é esse. Tem outros nomes, Ok. mas o nome é esse. Eu tenho uma amiga, não sei se eu posso citá-la, é a Eliane Maio, e ela escreveu um livro que chama O Nome da Coisa. Ah, E aí tem todos os diversos nomes do qual a gente chama os órgãos genitais. E ela brinca com isso. Ela é psicóloga, né? E ela sempre brincou com essa história. E aí eu quis ensinar isso. Eu quis que ela aprendesse por mim as diferenças, ok. é, os nomes, as pessoas diferentes. Então eu sempre conversei muito aberto com ela sobre tudo. E desde pequena. Então, sempre ela soube de tudo, sempre foi muito às claras. Não vou dizer que eu não tive problemas na adolescência, porque não tem como. É deles, né? É a cabecinha deles que começa a Sim. mudar É muita e, informação. e aí eles começam a ter dúvidas de tudo. Mas tudo isso tem jeito, é com paciência, tá? E muito amor. Com certeza a gente tem que doar muito amor. E precisa dar atenção, né? Então eu sendo na cabeça de um sanguíneo aqui para orientar os pensamentos, meu, o diálogo. É que assim, eu vejo que pai, hoje olhando eu de cá, olhando para lá, a gente pensa que a gente sabe conversar com os filhos da gente. Vou ser muito bem sincero. Só que eu quero conversar eu com a minha cabeça dos 40 e tantos anos, com já diversas profissões, formada, viajada para o exterior, tudo, e quero sentar com um menino de 13, 14, 18, não sei, e eu quero olhar daqui para cá, não daqui. Eu, eu acho que isso ajudaria, me corrija se eu estiver errado. Não, peraí, claro. Padre Zezinho, desculpa, só pra você seguir a minha linha de raciocínio. Padre Zezinho, uma vez eu fui no show dele, ele falou qual que é o melhor placar. Pai contra filho. Isso eu tinha uns 16 anos. E aí ele falou, olha, o melhor placar contra pai contra filhos, 6-4 pros pais. Por quê? Como assim? E eu fiquei pensando aquilo, até hoje eu penso nisso. Não, 6-4. É uma goleada, ganharam, tá aqui, ganhamos, o pai ganha, pela experiência, por tudo. Mas fica pro filho aquele gostinho, falando, nossa, cara, se eu tivesse esforçado um pouquinho mais, talvez, quem sabe eu ganharia. Assim, então nós vamos baixar. Várias pessoas que eu converso, tipo, não, vamos. Claro, eu sou pai. Eu sou mãe. Eu tenho. O adulto sou eu. Exato. O adulto sou eu. Então, assim, eu tenho que centrar e conversar. E muitas vezes eu acho que os pais querem conversar daqui, linha pra mim, pra linha de baixo. Eu acho que a autoridade é dos pais. Ponto. Mas não pode ser impositivo. Se é impositivo, eu vou querer ir contra. Não pode ser meio que tacar na parede, na tabela, assim, pra acertar. Não pode. Não pode. Tem que ser uma conversa amigável. E aí a Ok. gente tem que tentar ver com os olhos deles sempre. É o que eu sempre faço. Eu tento lidar com eles com a idade deles, como se eu tivesse a idade deles. Então, assim, porque daí a conversa flui. Aí existe aquele momento que eles precisam escutar algo
do pai mais velho. Mas tem um momento que eles querem conversar com alguém da idade deles. Você é psicanalista. Eu brinco. Se tiver alguma coisa nessa situação, depois se eu me formar um dia, eu vou correr atrás disso. Existe amnésia paterna? Que você estudou? Porque eu brinco assim, uma vez eu fui dar uma palestra, uns 300, com tudo assim, metade era pai e mãe. Eu falei, gente, eu acho que existe uma amnésia paterna. A gente esquece que a gente foi adolescente. A gente esquece. Quem tem a coragem aqui de contar metade das burradas que vocês fizeram pros filhos de vocês? Duvido. A gente não conta como que a gente era na escola. Eu conto. Você é exceção, você é psicóloga. Eu falo, gente, então assim, vamos lembrar. Aí se tivesse negócio de a amnésia paterna, você me conta depois. Porque... Mas daí, eu digo, eu era muito boazinha. Então, assim, eu não tenho muitas coisas ruins pra contar. Então, eu falo, legal. mas assim, Mas conto. Mas conto, converso. Como se realmente fôssemos amigos. Mostro as fotos de quando era adolescente, porque eu tenho um grupo de amigos, né? Que somos amigos há mais de 30 anos. E a gente sempre posta fotos da escola. Eu tenho um grupo desse, mas é só em três Nós amigos. somos 4 meninas e um menino. É. E nós nos encontramos todo ano, às vezes 1, 2, 3 vezes no ano, quando é o aniversário das nossas filhas. Nossas filhas são amigas. Que legal. Todos aqui de Maringá ou não? Somos todas de Maringá. É. E tem outros amigos que estão fora, mas assim, nós 4 somos muito unidas, mas a gente acabou adotando o Léo nessa brincadeira toda, nessa turma. Então, assim, o Léo sempre a gente sai pra jantar junto, o grupo, vamos sair todo mundo pra jantar junto? Vamos. Mas aí quando é um grupo só de meninas, porque nós temos meninas. Então, nossas filhas são meninas. Aí, às vezes, a gente acaba que o Léo não tá junto, porque elas vão entre elas, vão fazer um grupinho entre elas. A minha é a mais velha, né? E depois tem a outra que tem uma de 17, daí tem a outra que tem uma de 16 e mais uma de 15. Então, assim, e elas são super amigas hoje. Elas são realmente 4 muito amigas. Uma de nós tem um menininho pequeno, né? E a outra tem a menina e um menino, mas uma de nós não tem meninas. De nós 4, que só teve um menininho. Que ele é mais novo. E ele é mais novinho, ele deve ter uns 7 anos, eu acho que ele tem hoje. Mas as nossas filhas se amam. Elas chegam a chorar quando elas se veem. Elas falam, a gente sente tanta saudade uma da outra. Então, aí você tocou num assunto que hoje eu consigo entender, né? Ou o filho é adotivo, ou o filho é biológico. Não quero rotular nesse sentido, mas assim, muito mais do que... Aí você falou do pai, né? Claro, do pai, dos pais, né? Uhum. Mas assim, muito mais do que eu falar, as suas amigas, as filhas de vocês, só são amigas porque viram amizade de vocês. Exatamente. É muito mais vendo. Hoje o meu maior tem 12. A minha menor tem 3. E minha mãe adotiva, minha mãe falava, olha, toma muito cuidado que você faz, hein? Porque os cachorros pequenos só latem quando os maiores estão latindo. Exatamente isso. Quer dizer, porque os maiores já estão fazendo, opa, vou copiar. Isso é uma máxima, isso é uma verdade. E grava tanto, lá na escola você reflete essas coisas, você vê isso ou não? Ou eu tô divagando aqui? Eu acho que todos eles são reflexo do que acontece em casa. Então, assim, como eu te disse, eu me tornei terapeuta por isso, né? E muitos você vê que eles trazem o que eles aprenderam em casa. Ou alguns não, com certeza. Alguns aprenderam na rua. Tem alguns que você fala, nossa, a mãe é uma bênção. Que você acaba chamando a mãe. Porque teve um problema maior. Eu tenho desde o 6º ano até o 3º ano do ensino médio. Só um parênteses. Você dá aula? Aula? Qual matéria? Em sala, língua portuguesa. Ok. Eu dou língua portuguesa, redação e leitura, oratória, e eu já dei projeto de vida. O que é esse? Projeto de vida é uma disciplina que entrou na nova grade curricular. Mas que te prepara para a vida. A minha sexta série já foi um tempinho atrás, assim. A minha também. Te prepara para a vida. Te prepara para as escolhas. Porque como agora você pode escolher entre linguagem e humanas e exatas, né? E aí você tem que preparar eles para tudo.
E eu acabei me deparando com uma aula de gestação na adolescência. Meu Deus. Isso. Fiz uma caixinha de perguntas. Me leva, pode me leva lá que eu dava essa palestra pra todo mundo, mas pode levar. E tudo que eles tinham de dúvida, o que eles precisavam conversar, eles vinham conversar comigo. E eu já vinha estudando sobre esse assunto há bastante tempo por causa do problema que eu tive com a Sim. aluna, e depois me deparei com vários outros problemas muito parecidos, ou problemas em casa, ou problemas com o namorado, e acaba que elas queriam contar, ou eles queriam contar, ou sobre homossexualismo. Eu falo que, eu não sei, eles me viam como uma amiga para aquela abertura, Uhum. para contar aquilo. E eu via de uma forma diferente, né? E eles falavam assim, mas não é do jeito que os meus pais veem. Ele falou assim, você vê de uma forma totalmente diferente, você me dá um exemplo diferente de tudo que vem acontecendo comigo. Porque o que acontece com eles, muitas vezes, nem eles sabem o que está acontecendo, né? Eles têm problemas com eles mesmos. Sim. E às vezes eles precisam só ouvir algo para auxiliar naquele problema que ele está passando, para que ele consiga atravessar aquele Centrar. Eu momento. falo assim. Hoje você atende enquanto. Eu faço trabalho social. Ai, que massa. Não, porque eu falo assim, gente, não é só adolescente ou criança que tem problema. Acho que é mais adulto, né? Nós. Muitos. Eu falo assim, em nós, né? Eu acredito, no sentido que nós somos, claro, o intelecto, o corpo, essa máquina que Deus nos deu, né? E o cérebro, estava lendo até um tempo atrás sobre isso, inconsciente, tal, o poder do subconsciente. Então, gosto, né, muito dessa linha também. Mas assim, um amigo meu fala, Mateus, nós somos corpo, alma e o espírito, né? Corpo, alma e espírito. Assim, se os três não tiver Alinhado. alinhado, teu tripé vai estar manco. E aí eu penso num adolescente, eu penso numa criança como o Mateus, né, que foi adotado, que viveu no meio. Eu vi a discriminação muito próxima, né? O pessoal se sentia muito tranquilo para falar mal, muitas vezes, de negros ou de alguma outra situação de pobre, que meu pai e minha mãe sempre foi pedreiro e tudo mais. Se sentia à vontade, que me via, ninguém Até pelo suspeita. preconceito que você sofreu, né? Então, você já imagina. Ainda você foi adotada por por uma família amorosa, que te amou Sim, incondicionalmente. Mas você consegue imaginar aqueles que são adotados por famílias somente para ganhar uma renda relacionada a eu essa não. adoção? Ou que eles são humilhados, maltratados? Porque a gente sabe que a adoção tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? Muitos. Não, vou adotar para ter uma empregada dentro de casa. Já ouvi casos desse. Tem uma. Se ela estiver me assistindo, não sei, né? Você sabe que eu estar falando de você. Quero convidá-la, se ela tiver coragem para vir. Passou por várias casas de adoção. E é uma mulher. Eu converso com ela e falo, cara, mas não ficou nada. Assim, hoje eu consegui resolver. Mas imagina uma criança nesse processo. E aí o intuito de eu querer falar sobre a adoção no Brasil, a questão do processo adotivo. Eu ainda quero conversar mais sobre isso. Mas a minha vontade hoje aqui é para que. Vamos começar a falar disso aí? Bem e melhor? Porque se fala tanto contra o tabagismo, se fala, e tem que falar. Alcoolismo, tem que falar. Alcoolismo de direção, na prevenção, fala tanto de tanta coisa. Mas aquilo porque me toca também, né? Com Porque certeza. me dói na carne. Eu não vejo. Esses dias eu brincava, desculpa. Eu brincava que eu fui no posto de saúde. Um lindo cartaz, né? Sobre drogas. Tem que ter, né? Tem que ter. Outro cartaz contra o fumo, câncer aqui e tal, tem que ter. E um cartazinho preto e branco lá no cantinho, sim. Até tive que tirar um pouco para ver. Entrega legal. É legal você entregar, você não vai ter prejuízo nenhum. Judicialmente falando, você pode entregar seu filho para adoção. Mas estava lá escondidinho. Falei, gente, mas por que isso? Uma coisa tão boa e tão negligenciada a esse ponto. Exato. Mas no Brasil é muito difícil a adoção, né? Você vê que muitos famosos vão adotar fora do país, porque a burocracia que tem para adotar aqui é enorme. Eu sei porque eu tenho alguns alunos que vêm de abrigos, né? A gente acaba tendo contato com esses alunos do abrigo
E há muitos anos atrás eu tive um aluno que a senhora ia no fim de semana buscá-los, né? Todo fim de semana ela Sim. os buscava e eles eram 4 irmãos. E ela estava tentando adotar os 4. Ela tinha condições financeiras e ela era empresária. E só que ela era solteira. Ah, E ela mais dava todo o moroso. amor, ela levava eles no fim de semana, levava eles no shopping, comprava as coisas para eles. E ela tinha uma casa toda equipada para os 4 irmãos. Então aí você imagina, quem quer adotar 4 irmãos? E É, ela queria e não conseguia, porque ela era solteira. Então ainda existe todo esse preconceito de, ai, por que que uma pessoa solteira vai é, conseguir cuidar do eu, outro? eu Não. tô tentando trazer um pessoal. Eu quero trazer quem é da área técnica, advogado, se possível um juiz que esteja nos assistindo quiser, por favor, entre em contato. Venha que eu quero tirar as dúvidas, assim. Eu acho que dúvida de muita gente, né? Para entrar na fila, eu sei que tem casais de amigos ou pessoas, né? Que queriam adotar, mas não, eu quero adotar uma criança loira, com até 8 meses, olhos azuis, assim, assim. Claro, na fila vai demorar mais. Ai, Agora, se uma pessoa que está disposta a. Igual eu conheci um casal que adotou 4 irmãos também, já adolescente, e aí eu dou o meu braço a torcer, né? Que amor é esse, né? eu vi também um relato de um casal que foi adotar um e acabou descobrindo que ele tinha outros Talvez é até o mesmo, que eu só irmãos. não vou citar o nome aqui, Mas mas. assim, eram a partir dos 6 anos, era 6, 8, 10, Sim, 12. sim. Talvez sejam. Talvez seja até o mesmo. E eu fiquei impressionadíssima porque ela estava grávida também, ela ia ter o bebê dela e ela já Uhum. estava no processo de adoção há bastante tempo e acabou adotando quando ela Como- descobriu que ele tinha Ah, 3 não. irmãos, trouxe todos. Mas ela tá grávida? Ela ficou grávida no No processo? processo. Eu tenho Nossa. uma amiga aqui de Maringá também que ficou grávida no processo de Me adoção. passa o contato, chama pra cá, porque esse casal é outro casal, então. Quer dizer, assim, eu costumo falar que é o mais próximo que eu conheço de um amor desinteressado, né? Se adotou, mas é o mais próximo que eu falo que é do amor de Deus. Porque assim, nós, minha mãe me quis. Ela já tinha 5 filhos, já tinha 5, me quis me adotar. Mas ela me escolheu. Não, o cara quer, não, ela quer dali. Você vai dar? Então eu quero. Aí adotou, tudo mais, tal. Mas ela me quis, fez a opção por mim. Quando eu engravidei, quando nós engravidamos, sabe, a minha esposa engravidou, eu sabia que ia vir o primeiro veio o menino. Mas eu não sabia que ia vir o Victor. Eu não sabia que ele ia ter cabelo preto. O olho do meu mais velho é preto, escuro, não dá pra ver a bolinha do zóio. É um pouquinho mais tímido, mas gosta de conversar. Eu não sabia. A minha mãe me olhou, me viu e me quis. Uhum. E é assim. Meus pais quiseram adotar também. Nós éramos 4 meninas pequenas. E assim, minha mãe falou, não quero mais. Meu pai ficou tentando, menininho, né? Minha mãe falou, não, não quero, já tenho 4, né? E nós somos uma atrás da outra. Eu tenho uma irmã que nós somos 11 meses de diferença. Nossa, pouquinho. É um ano de diferença uma da outra. Só para mais velha de nós 4, que é 2 anos e meio, quase 3 anos. Mas a minha mãe teve um filho atrás do outro. E aí, meu pai sempre ajudou uma instituição de caridade e a gente viu uma menininha lá. E ela Olha. tinha as nossas características, né? E aí o meu pai falou: eu vou adotar essa menina. E ela era bebê, a mãe tinha deixado ela lá. E eu lembro, nossa, eu nunca me esqueço dessa imagem da gente indo buscar a menininha. Mas quando a gente chegou, no dia anterior a mãe tinha ido buscar ela. A mãe Ah, desistiu. A gente ficou muito feliz, né? sim, ok. Mas ia ser Ah. mais uma menina. Eu falei assim, meus pais queriam um menino e por fim se apaixonaram por essa Por mais um menino. menininha. A gente sempre ia visitar essa instituição, era em Londrina, se me não engano, Apucarana. Mas eu lembro de quando eu era criança, a gente indo, lá tinha muitas crianças. E quando a gente viu essa menininha, nós nos apaixonamos por ela. E meu pai e minha mãe decidiram entrar em todo o processo de adoção. Mas graças a Deus a mãe desistiu e acabou ficando com ela. Espero que hoje ela seja Vai ter muito tudo feliz, bem, graças a porque Deus. com certeza ela já deve ter uns 40 anos Nossa, hoje. faz tempo. Faz bastante tempo, mas eu lembro exatamente do Da momento da gente cena. indo, da cena, das outras crianças que tinham lá, porque a gente ia, meu pai levava nós 4, porque ele levava as doações, ele comprava sandalinhas, ele comprava Aham. roupas, ele levava de caixa, porque era um local com muitas crianças.
E a gente brincava com as crianças lá, né? Eu tenho essa imagem na minha mente Você guardada. era Era criança, era bem criança. pequena. Talvez deve ser por isso que você gosta de trabalhar com criança, adolescente. Eu gosto de adolescente. Eu não tenho muita afinidade com criança pequena, né? Mas já tenho. Eu tive Essa abertura. essa abertura. Então, assim, minhas aluninhas do 6º ano, elas, graças a Deus, elas me adoram. E elas falam elas me chamam de Barbie. Olha, Paula, talvez Deus te trouxe aqui pra me curar, porque na 6ª série a professora Cida me reprovou por causa de meio ponto, porque eu não acertei o verbo de português. Ah, não. Aí eu fui curado agora. Não, acho que para reprovar mesmo hoje um aluno, ele precisa se esforçar bastante. É porque antes você precisava se esforçar para passar de Pra ano, agora você tem passar. que se esforçar para reprovar. Não, Então, lá assim, assim, o meu nível de reprova é aquele aluno que não vai para escola, que não tem eu caderno. escutando você falar, lembrei da professora Cida. Não sei, era lá de Sorriso, no Mato Grosso, não sei. Não, deve estar muito senhorinha hoje. Não lembro, ela já era mais. E eu lembro que eu fui, o tal do verbo, ser professor de português me entrava assim, eu falei, meu Deus. E aí fiz a prova, tá, falou, Matheus, não foi nem meio ponto, foi 4 décimos. Falou, Matheus, você vai lembrar de mim pro resto da vida, mas eu vou te ajudar, você vai reprovar. O outro ano, acho que não tava no 3º bimestre. Já tinha passado. Já tinha passado. Que era 4 bimestres. 4 né? bimestres e no 3º já tinha passado. Exatamente. Isso muda a nossa vida. Eu lembro da minha primeira professora, tá? Do 1º ano. O nome dela era Zuleide. Eu lembro dela até hoje. Olha que legal. Eu nunca me esqueci dela. Eu nunca mais a vi. Eu tive contato com alguns professores que foram meus professores, porque eu acabei indo dar aula na escola que eu estudei, que foi no instituto, e acabei encontrando com algumas professoras que foram minhas professoras e acabei dando aula com elas e acabei escutando também o quanto elas se sentiam honradas de estarem ali trabalhando comigo, né? Mas assim, são lembranças que a gente vai guardando e... Eu falo assim, a gente não entende o tanto que a gente marca a vida do outro, né? Vamos dizer assim, tanto que essa oportunidade você me deu, não só o tanto quanto, né? Eu não sei se eu cheguei a falar, né, o pessoal, mas a Paula me ajudou e está me ajudando muito na questão de me corrigir no livro. Talvez em breve nós vamos falar sobre isso. Ela me ajudou nesse sentido de a gente estar me corrigindo. Literalmente as minhas falhas na questão que acho que vem muito do meu pai, na questão da escrita mesmo, né? Meu pai, desde criança, sempre contou muito caos, muita história, história de assombração, contava. E fazia muito gesto. E isso ficou gravado em mim. Eu gosto de contar a história. É bem na verdade. Isso é ótimo, porque agora tá voltando o caos, né? Então, existe aula de redação e leitura hoje, né? Que é uma disciplina nova, que foi separada da língua portuguesa. E tem a parte deles contarem causos deles, ficam meus professores, o que é um caos? Aí você tem que explicar para eles o que é um caos, o que é uma história, que parte é verdade, parte é inventada, parte é aumentada, e eles ficam impressionados. Eu falo, pergunta pro pai, pergunta pra avó, a avó vai saber contar um caos. E eles ficam impressionados com os causos, né? Por favor, me chama, que eu tenho um caos da porteira que não podia passar na fazenda depois das 10 da noite. Aí meu pai conta, eu ousei contar para os meus meninos, ficaram 3 noites sem dormir. Nossa, o meu avô contava muito, meu avô era mineiro, né, sitiante. Nossa, ele contava muito os causos. E assim, são histórias arrepiantes, assim. Era uma delícia. O meu problema é que assim, ele contava para mim, no Mato Grosso faltava energia. Depois, cidade pequena, na época, Sorriso hoje já tá. Sorriso hoje é quase como Campo Mourão. Cidade totalmente desenvolvida, agronegócio e tudo mais. Mas assim, na década de 89, 90, quando a gente chegou, à noite não tinha energia, desligava o motor da cidade e acabava. Era vela, né? Daí apagava lamparina. A vela pra dormir. Aí você imagina um senhor, sentava lá no fundo, só colocava a vela até um pouco mais longe para ficar na penumbra e começava a contar a história de assombração. Com seu pai. Meu pai. E a hora que tava no mais alto, assim, que não sei o que, de repente chegou aí. Cara... Só escutava a mãe, véi, não faz isso com o menino não vai dormir. Ele ria. E eu lembro essa risada dele e ficava. E aí Por que eu tô falando? Isso me gerou uma vontade de contar a história. E aí eu fiz o livro com a temática de adoção. E a Paula tá me ajudando imensamente.
Quem sabe um dia eu já trago ele aqui, mas tá nos finalmente ainda. Mas quero te agradecer. Acho que eu já agradeci por mensagem, mas quero te agradecer imensamente. Já aqui ao vivo, tá? Ah, mas eu gosto. Leitura é comigo. Eu adoro livro. Eu sou apaixonada por livros. Espero Nossa, é uma grande melhorar. paixão da minha vida. Tô terminando Os Aventureiros do Bairro. Que é pra misturar tudo um pouco da adolescência, da juventude, que sai uma família em viagem que leva 3 amigos junto, amigo dos filhos, pra viajar no motorhome. Vamos ver se eu termino essa história em breve aí. Não sei se eu consigo lançar esse também. Ai, grandes histórias, né? De quando éramos crianças, que o pai tinha aquele carro, tipo, com traseira grande. Uma caravana, Meu pai uma tinha Belina. um Santana Quantum. Nossa. Deitavam os bancos e nós éramos 4 já. Mas toda a vida que a gente ia viajar éramos nós 4, mais os meus primos. 2, 3 primos iam juntos sempre. Toda a vida. E a gente tem muitas memórias dessas viagens. Era muito bom, Ó, né? você falando isso, eu acho que em grande parte deve ser as minhas memórias que estão subindo pra querer jogar. Isso é ótimo, a gente consegue contar e passar isso, porque hoje eles não vivem isso, né? Os adolescentes hoje, eles têm uma realidade totalmente diferente da Sim. nossa, né? Nós somos crianças, né? Nós vivemos uma Sim. infância tão tranquila, se divertia. Tanto é que eu fui querer barrar meu filho de fazer algumas coisas que eu fazia, né? Ele me soltou essa. Pai, mas o senhor fazia na infância do senhor? Não tem perigo aqui na frente, não tem. Por que eu não posso fazer? Eu falei, tá. Isso você pode ir. Tanto é que depois se esborracharam lá, que caíram de bicicleta, fizeram tudo. Quase tive que levar pro médico, mas tudo bem, ele quis fazer. A minha filha foi assim. Eu quebrei o braço de patins quando eu era pré-adolescente, né? Tinha uns 9 anos. E eu amava andar de patins. E acabei caindo, quebrando o braço, fiquei 90 dias engessada, tive que fazer 3 cirurgias. E quando ela ganhou o patins dela, a primeira coisa que eu falei, pelo amor de Deus, não cai, não se quebra. Aí o pai dela falou assim, filha, vou te explicar, você pode andar na rua. Ele falou, mas se você tiver que estragar o carro de alguém, você se quebra, mas não estraga o carro dos outros. E ela não lembrou disso na hora e ela se jogou no chão, ela quebrou a mão, mas ela não foi no carro. O carro era só desamassar depois. É sério. Ele falou brincando, mas ela levou tão a sério, tadinha, que ela quebrou a mão. Ai, que dó. Mas e aí foi assim, a minha mãe ria muito, ela falou, gente, igualzinha a sua mãe. Eu falo assim, as histórias, não é que se repetem, mas assim... Acontece. E assim, eu falo pros meus meninos, aí eu lá de cima, que em casa é um pouquinho de descida, o primeiro foi, embalou e conseguiu fazer a curva. O segundo foi, embalou demais e não conseguiu fazer a curva, deu no meio fio. Eu aqui, no meio da quadra, olhando ele capotando no meio do mato. Eu falei, pronto, matei o moleque. Meu Deus, matei o menino. E agora? Saí correndo. E eu falei, calma. Aí tem que levar tudo ralado pra dentro de casa, né? Eu falei, se tua mãe vai brigar comigo. Eu falei, meu Deus. Mas assim... Depois você vai ter história pra contar. Vamos cuidar dos ralados. Realmente, a gente tem muita história pra contar, os traumas de infância, tudo. Mas deveria escrever um livro sobre isso, realmente. Sobre os traumas que a gente passou na infância. Então, assim, aí eu falo, tô tentando mesclar os aventureiros do bairro por causa disso. Mesclar tudo, tudo junto. Será que a gente leva isso pra vida inteira? Eu acho que é isso que faz a graça. Leva, realmente. A gente nunca mais esquece. Não, eu até... E é gostoso lembrar. É gostoso. Nossa. Eu falei que você viu, a gente deu boas gargalhadas, porque era muito gostoso, né? Não, uma delícia. Mas assim, eu ficava conversando contigo mais um tanto de tempo. Cá de que eu gosto de conversar. Parafraseando meu velho. Mas assim, pra encerrar. Primeiro, obrigado. Deus abençoe imensamente. Mas assim, não sei se para os teus alunos. Não sei pra quem é mãe e sofre talvez o que você... passou, não digo sofrer, mas assim, tem que abrir mão muitas vezes, tem que, se vale a pena ou não. Tô com medo de adotar, né? Psicóloga, psicanalista. O que você falaria para essa pessoa que tá na indecisão hoje? Fala assim, vou, não vou, faço. Pô, já tenho 2 filhos, mas sempre tive a vontade de adotar. O que eu faço? Abra o seu coração. Faça. Se o seu coração diz que sim, faça. Vamos seguir ele, né? Eu tenho 2. E daí, de repente, tá faltando aquele terceiro ali, tá faltando aquele
pedacinho seu. De repente, aquele era que você estava esperando há muito tempo, aquele momento que faltou. Eu, por exemplo, só tive uma gestação. Deus só me permitiu uma. Mas acabou que eu tenho mais uma, né? Mas assim, sempre quis dois, né? Eu queria um Uhum. casal, mas não foi da vontade de Deus. Tive duas meninas, mas eu não me vejo, eu nunca me vi realmente cuidando de um menino. A minha família é toda de mulheres, todas nós temos meninas, e eu falei, se viesse um menino nessa onda toda, saberíamos cuidar, né? Porque já viemos de uma geração de um monte de meninas, todas com meninas, e, e aí eu falo, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Sempre, a gente tem que acreditar nisso. Mas faça, eu acredito, siga seu coração, né? Ai, mas o que que a sociedade vai pensar? A sociedade não paga suas contas. A bem da verdade é essa, né? Fala assim, eu falo que Deus não desampara. Não. Se brotou essa vontade no coração, pelo menos então, para você que nos escuta, nos vê, pelo menos vai atrás, entra na lista, coloca o teu nome na lista, Exato. e começa a conversar mais sobre isso. Pode começar com mãe solidária, né? Podia, tipo assim, ah, será que eu realmente vou me adaptar? Então, fala assim, para você ver se realmente é isso que você quer, você podia se candidatar para mãe solidária, que aqui você recebe a Ah, criança, eu já vi um como casal acolhedor também, mãe casal acolhedor, é solidária, isso, isso. ok, verdade. Ah, uma boa Podia dica. começar com mãe acolhedora ou mãe solidária, o casal acolhedor, realmente, porque isso eu acho que traria grandes benefícios e te mostraria realmente se a sua vontade é essa, né? Procura o padre da sua paróquia, padre, eu preciso conversar, eu O preciso CRAS. tirar essa ideia, que sim, se há um problema, na realidade, de fé, Uhum. se há um problema, não sei, emocional, se há um problema de dúvida jurídica, tem os seus caminhos para procurar. Busca o seu mentor espiritual, porque cada um tem uma religião, né? Um vai Ok, buscar o pastor, o verdade, outro vai cada um vai. buscar o padre, o outro Cada um. vai buscar o seu xamã. Mas busque. Mas busque, com certeza. Porque o CRAS também traz muitas dúvidas, eles tiram muitas Vai dar o dúvidas, caminho dá muito jurídico certinho. auxílio para o caminho jurídico. Vale muito a pena. Então siga seus sonhos, é o que você quer. Vai atrás. Tem tanta criança precisando de amor. A Tem bem da verdade é essa. exatamente. E se você tem esse amor para dar, dê, Que extrapola tanto, né? Gente, extrapola. Paula, imensamente grato. Deus abençoe. Brigadão pela essa oportunidade de conversar. E eu termino por aqui. Obrigado. Deus abençoe. Tudo de bom. Obrigado, pessoal. Forte abraço.